A galera está chocada e alguns estão putos com o segundo episódio da segunda temporada de Last of Us. Eu vou tentar fazer um vídeo aqui com o mínimo de spoilers possível, né? Porque eu sei que tem pessoas que não viram nem sequer a primeira temporada ainda, muito menos a segunda, então eu vou tentar aqui abordar uma questão que me chamou mais atenção, que nem tem tanto a ver com a história da série, tem a ver mais com coisas fora da série, né? Pessoas reagindo às atrizes, por exemplo, mas eu vou fazer aqui um resumão do que está acontecendo para que você entenda e aí a gente pode partir para uma reflexão sobre isso, né? A primeira coisa é que essa série, né, The Last of Us, ela aborda o fim do mundo, né? Então, assim, houve uma epidemia, uma doença que transforma as pessoas tipo em zumbis, assim, nos monstrengos, e aí a sociedade, né, a civilização entra em colapso. E a primeira temporada, né, conta a história da jornada, né, do Joel e da Ellie, que ele está levando ela, né, para uma outra cidade. Eles estão num local fortificado e eles vão para outra cidade porque a Ellie ela é imune à doença e eles querem levá-la para que médicos, né, cientistas possam examiná-la e poder tentar desenvolver uma cura. Então essa é a trama da primeira temporada, né, a jornada que eles empreendem nessa viagem aí. Inclusive tem um dos episódios lá que foi um dos mais lindos que eu já vi em séries, na televisão, assim, uma coisa muito linda, né, é sobre um casal gay e o episódio é muito lindo mesmo, assim, ele é quase como um ponto de respiro no meio da trama, né. Então foi a primeira temporada. A segunda temporada, agora eles estão numa outra cidade, que está lá na América Profunda lá, e eles estão protegidos, e uma personagem chamada Abby quer se vingar do Joel por uma coisa que ele fez na primeira temporada. Então essa é a trama da segunda temporada. É uma trama de vingança, a segunda história, né? E aí esse episódio que foi ao ar essa semana chocou pela violência, né, pela brutalidade. Então assim, as pessoas estão, sabe, chocadas com o rumo da história, e com perdas, e com... Bem, é aquela coisa, né? Você se apega a certos personagens e quando alguma coisa horrível acontece com eles, as pessoas ficam chocadas mesmo. Como eu falei, não vou dar spoilers aqui, até porque, como eu falei, muita gente não assistiu ainda. E eu não me importo com spoiler particularmente, né? Até abrir um parênteses aqui, eu não assisto um filme para saber o que vai acontecer, eu assisto para saber como vai acontecer, né? É até curioso aqui nesse parênteses, porque semana eu e a Carol estávamos assistindo um episódio do Black Mirror, um episódio que parece que não funcionou muito bem na nossa leitura. Eu constatei, vendo esse episódio, como a minha mente, como escritor, né, nunca para de analisar a estruturação da história, né? É difícil relaxar e só assistir a série, só assistir ao filme. O que eu fico fazendo o tempo todo é analisando as escolhas que eles fazem, né, que os escritores, quem produz essas séries, as escolhas que eles fizeram ao longo da narrativa para tentar, sabe, encaixar a história e desenvolver a história. Então, para mim, o mais interessante é ver essa progressão, né? O que está acontecendo e para onde a história vai e como os personagens são elaborados e como a gente, inclusive, cria essa empatia pelos personagens, né? E aí o que acontece foi, né, pensando agora nos elementos fora da série, né? Porque a série é muito interessante, a série fala desse colapso civilizacional, como eu falei. E aí o que aconteceu foi que duas coisas. Primeiro, o hate que a atriz que interpreta a Ellie está sofrendo, né? A Bella Ramsey, ela faz a personagem, no começo ela era uma adolescente, agora já é adulta, nessa segunda temporada, e aí ela sofre um hate brutal, geralmente dos homens, né? Vou dizer dos homens aqui, sofre um hate brutal porque eles acham que ela é feia demais para interpretar o papel da Ellie no jogo, porque essa série aqui é inspirada no jogo, né? Começa lá no jogo e depois adaptam para a série. E aí ela, né, saiu uma reportagem essa semana dizendo que ela desativou as redes sociais dela, ela não entra na internet, não entra nas redes, para não ver a reação das pessoas, porque simplesmente é o modo que ela tem para lidar com esse tipo de hate que ela está sofrendo e sem ter que lidar com as consequências emocionais disso, porque não é fácil, né? Quem está na internet, quem se expõe na internet, quem produz filme, quem faz, sei lá, cultura de massa, está constantemente exposto a esse tipo de reação das pessoas, né? O que é um ponto bem curioso, né? Porque antigamente, aqui a gente fala de, sei lá, de 30 anos atrás, os artistas de Hollywood, os artistas da televisão, eles não tinham esse tipo de feedback imediato das pessoas. Vamos supor que uma atriz da novela da Globo não estivesse agradando, ela dificilmente teria esse contato direto e imediato com o hate dos espectadores. Ela só saberia via, sei lá, reportagens, fofocas, sabe, artigos em blogs ou na televisão, ou sei lá, ou em jornal. Ela não teria esse feedback imediato, que é uma coisa horrorosa, na verdade, né? Porque assim,
o modo como as pessoas se comportam, eu acho que é muito cruel, não é? Vai muito além do limite da crítica ou o limite da rejeição, vai ao ponto de querer, sabe, acabar com a pessoa, e isso é muito bizarro. E aí entra o segundo ponto em relação ao Last of Us, que tem a ver com a personagem, que tem a ver com a atriz que interpreta a Abby, que é a que busca vingança contra o Joel, que é um dos protagonistas da série. E aí a atriz que interpreta a Abby está sofrendo um hate terrível por causa da personagem dela, porque a personagem dela é a vilã da história nessa temporada, né? E daí eu fui ler uma reportagem sobre isso falando que a atriz que interpretou, fez a voz, né, da Abby no jogo, na segunda temporada do jogo, né, no segundo volume do jogo, ela foi ameaçada de morte por causa da personagem. Pra você ver como, sabe, para você ver como as pessoas degringolam totalmente, né? Eu já cheguei à conclusão que as pessoas, coletivamente, elas não batem muito bem das bolas. Individualmente, a pessoa pode ser legal pra caramba, pode ser, sabe, afetuosa, empática, mas coletivamente a gente tende a fazer, muitas vezes, coisas bizarras e grotescas e bárbaras, às vezes. Vocês sabem que eu estou fazendo agora minha dissertação do mestrado sobre o nazismo, sobre a cultura de massa, né, sobre a linguagem audiovisual nazista. E aí estou lendo muita coisa sobre isso, escrevendo um outro texto paralelo aqui sobre isso, que vai publicado no mês que vem, possivelmente, ou no outro mês, não sei, daqui a uns 2 meses, mais ou menos. E aí, quanto mais eu estudo o nazismo, né, quanto mais eu estudo a linguagem que eles adotaram, quanto mais eu estudo a retórica nazista, mais, sabe, bizarro vai parecendo o comportamento coletivo nosso, quando a gente perde o senso de ética, inclusive. E aí aquela coisa, você desumaniza os outros. Para defender um personagem na história, você desumaniza a atriz que faz a vilã da história. Ou seja, é tão grotesco e é tão, sabe, curioso esse processo psíquico nosso, de modo que eu fico, sabe, intrigado, né? E além disso, eu acho que uma outra coisa que acontece relacionado ao Last of Us, porque, como era jogo inicialmente, a gente fala aqui de uma comunidade que é principalmente de adolescentes, de jovens, de homens, né? Então, a gente fala de comportamentos masculinos aqui, que estão agora, sabe, fazendo esse hate contra a Bella Ramsey porque eles acham que ela é feia, ou não é tão bonita quanto a personagem na história, e fazendo hate contra a atriz que interpreta a vilã da história. Porque é um comportamento que a gente percebe, né? A gente identifica nessas comunidades. As comunidades gamers são muito tóxicas, no geral, contra mulheres. Então, sim, há uma misoginia que permeia esses ambientes, há uma objetificação das mulheres nos jogos, no geral, né? Você percebe como a linguagem, a estética, ela é de objetificação das mulheres. Inclusive, tem um texto quase pronto agora, que vai ser publicado no segundo semestre, possivelmente, que fala sobre isso, que é um livro sobre masculinidade, sobre o colapso da masculinidade. E, embora não aborde a questão dos incels especificamente, né, não é uma coisa que eu me detenha sobre isso, o livro aborda essa questão, mas não é sobre isso, fala sobre incels, fala sobre masculinismo, fala sobre MGTOWs, então você tem um tipo de comportamento masculino que já é uma reação para um colapso simbólico do que é ser homem. Durante muitos milênios, né, os homens sabiam o que era ser homem e sabiam o que era ser mulher, qual era o papel de cada um na sociedade, e quando você tem essa mudança, essa redefinição desses papéis de homem e mulher ao longo dos últimos, sei lá, 150 anos, pelo menos gradualmente foi acontecendo, né? Então você tem um vazio do que é o papel do masculino, e há diversos modos de lidar com isso, diversas reações a isso. E uma das reações é justamente esse comportamento misógino, né? Esse comportamento de agressividade contra as mulheres, como a gente percebe nessas comunidades gamers, como se fosse um clubinho dos homens, um clubinho masculino, no qual as mulheres não têm espaço, a não ser como objetos, a não ser como, sabe, fetiche. E aí você tem lá esses personagens ultra sexualizados. Não é o caso da Ellie no Last of Us, não é esse caso. Mas daí você percebe como o comportamento que esses jovens, né, apresentam em relação à atriz, em relação a Bella Ramsey, ou em relação agora à atriz que interpreta a Abby, tem a ver, em grande parte, com essa misoginia quase estruturante dessa comunidade. Não dá para separar uma coisa da outra nesse caso, né? Porque aqui, em grande parte, a audiência da série, embora esteja atingindo um público mais amplo do que o público do jogo, mas é principalmente uma audiência do game. Acho que muita gente que viu o jogo agora está, sabe, ansiosa para ver como eles vão retratar isso, como eles vão adaptar isso para a série. E aí é claro que isso vai gerando um conflito, porque a série, a adaptação, ela não é idêntica à obra original e nunca é, na verdade. Se você pegar, por exemplo, todas as adaptações feitas, né, de livros para cinema, de livros para, sei lá, novela, de livros para
séries, ou de, sei lá, de jogos para filmes, ou de quadrinhos para filmes, sempre é preciso fazer algum tipo de mudança, às vezes drástica, para que isso se encaixe em outro formato. A adaptação, ela não é uma cópia do original, ela é uma nova linguagem, é um novo formato e muitas vezes uma nova história também. Muitas vezes eles vão explorar elementos que estavam, sabe, implícitos na obra original, eles vão poder desenvolver de outro modo no outro formato, né? Tem um filme muito legal que eu sempre recomendo aqui no canal que se chama Adaptação, que é com o roteiro do Charlie Kaufman, interpretado pelo Nicolas Cage, que é a história de um escritor, o Charlie Kaufman, que é contratado para adaptar um livro, um romance, para um roteiro de cinema. Só que o drama dele é que o romance não tem enredo, não tem uma história ali que ele possa, sabe, transformar e fazer um roteiro interessante de cinema. E aí ele passa o filme inteiro lutando contra o romance e contra o roteiro também, para tentar encontrar alguma história interessante para ser contada num formato que é distinto do livro. No livro você pode passar 200 páginas, 300 páginas sem falar muita coisa. Tem um livro bem interessante, quem curte esse tipo de obra experimental, que se chama, é a trilogia, né, do Samuel Beckett, que é o Molloy, que é o Malone Morre e o Inominável. São 3 romances do Samuel Beckett, que era um autor bastante experimental, inclusive ele tem uma peça bem famosa, né, que Esperando Godot, também experimental, e nesses 3 romances, basicamente não acontece nada. Você lê 3 romances, você lê, sei lá, quase 700 páginas de romance, de ficção, no qual nada acontece. Como é que você adaptaria isso para o cinema, né? Daí é claro que o roteirista, né, vai ter que ser criativo e tentar encontrar algum tipo de fio condutor para poder adaptar. Não é o caso do jogo para a série, né? O jogo tem lá a história, tem um enredo, e daí para adaptar para a série é só pegar os elementos principais e fazer essa adaptação. Mas você não pode esperar, você não pode ter grandes expectativas de que a adaptação vai ser idêntica ao roteiro, muito menos em relação a aspectos do personagem, né? Porque daí você vai pegar, por exemplo, uma atriz, vai fazer lá um casting, lá um teste de elenco, e aí você pegar a atriz que seja mais talentosa, que mais consiga expressar aquilo que o personagem original na série parecia expressar, né? E nesse caso aqui a gente pode dizer que a Bella Ramsey é uma baita de uma atriz. O personagem dela na segunda temporada é um personagem meio, é um entojo, né? É uma pós-adolescente, é uma jovem adulta, é um entojo, assim, é um personagem insuportável, assim, ela é chata pra cacete, mas não é culpa da Bella Ramsey, a culpa é do personagem, que é um personagem que tá lá, sabe, frustrada com o Joel, e daí tá nessa tensão, né, nessa tensão entre os dois, aquela coisa de filho e pai, embora ela seja filha adotiva dele, mas filho e pai, daí fica aquela coisa, né, é uma historiazinha chata, pelo menos no primeiro episódio. O segundo episódio o negócio escala bastante e avança, mas eu posso imaginar que, embora eu tenha lido spoilers do jogo, pelo menos, não sei como isso vai ser na série, mas a gente pode imaginar que agora a jornada da Ellie nessa próxima temporada vai ser de se reconciliar com o Joel, de se reconciliar com, sabe, com essa fissura que se deu entre os dois, e também essa história de vingança que vai tomar conta de toda a trama, né? Mas só para concluir aqui, o que a gente tem aqui nesse caso é, a dificuldade dos espectadores de compreender os limites das formas aqui. Então, assim, a série é uma coisa, o jogo é outra. Eu entendo que muita gente está tentando colar uma coisa na outra, né? Como se a personagem tivesse que ser idêntica, fisicamente idêntica, né? E aí junta, o segundo ponto, que junta essa crise da masculinidade, essa misoginia que perpassa essas comunidades e que estão usando a Bella Ramsey e a aparência dela como uma válvula de escape para o ódio que eles ficam retroalimentando nessas comunidades masculinistas e de incels. E daí isso que me parece um sintoma dessa época, né? É um sintoma das redes sociais, é um sintoma de uma juventude que não sabe se relacionar com as pessoas, que não tem trato social. Eu acho que, inclusive, passa um pouco pelo excesso de uso de telas, né? Pela essa desconexão entre as pessoas, de modo que você está o tempo todo ali com o seu celular, você está com seus amigos, mas está com o celular. Então, parece que olhar o outro e ver a existência do outro, respeitar a existência do outro, se perdeu ou está se perdendo, né? E aí, claro, a gente não pode também idealizar o passado e achar que o ser humano sempre foi, empático com os outros e sempre criou esses laços. Como eu falei, do caso do nazismo aqui, foi um processo claro e explícito de uso da cultura de massa para desumanizar um grupo inteiro, de modo que isso legitimasse o extermínio dos judeus. Mas essa desconexão das pessoas, e dos jovens, né, principalmente, com as demais pessoas, me parece que permite esse tipo de ruptura da compreensão de que por trás da tela, né, do outro lado do celular, do outro lado da rede social, tem uma pessoa real e que se dói com aquilo que é dito, né? Então, assim, no caso dela, ela optou por deixar as redes sociais, né, a Bella Ramsey, ela optou por não vou ler, não quero ver os memes, eu vou me descolar disso. Mas essa é a melhor resposta para um tipo de cultura virtual que desumaniza o outro, né, que nem sequer como grupo, aqui como indivíduo mesmo, desumaniza a atriz Bella Ramsey de modo que a torna nesse símbolo aqui de algo que eles repudiam. Mas como eu falei aqui, me parece que a gente tem que lidar com essa constatação de que
o ser humano não bate bem das bolas no geral, assim. A gente, sinceramente, os comportamentos coletivos muitas vezes são incompreensíveis para mim. Bem, o que vocês pensam sobre essa história? Primeiro, se vocês estão assistindo Last of Us, né? Se vocês estão acompanhando aí a série, viram a primeira temporada, estão acompanhando a segunda, como é que foi sua reação agora esse segundo episódio? Como eu falei, chocou as pessoas ficaram traumatizadas com esse episódio. Como é que você se sente em relação a isso? E o que você pensa em relação a esse comportamento virtual, né? Geralmente de jovens, adolescentes ou jovens adultos, que estão, sabe, fazendo um hate generalizado contra as atrizes. Aqui não é apenas contra a personagem ou contra aquilo que eles entendem que, sei lá, foi mal adaptado. Em parte tem a ver com isso, mas contra as atrizes. Contra a atriz que interpreta a Ellie, que é uma das protagonistas da série, e contra a atriz que interpreta a Abby, que é a vilã dessa temporada. Como é que você entende isso? Para mim, como eu falei, é bizarro e é incompreensível, mas diga no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou apoie o canal, e só lembrando que atualmente estou atualizando meu blog, então vá lá e acompanhe uma postagem, vou deixar o link aqui na descrição. Um forte abraço para ti, se cuide por aí e até mais. Tchau. O que pode ter levado a Folha de São Paulo, um dos maiores veículos de imprensa do país, a colaborar ativamente com a ditadura militar do Brasil? A Folha emprestava seus carros de distribuição para agentes do regime. Dentro da redação do veículo, representantes do DOI-CODE circulavam livremente com armas. Por que tudo isso acontecia? Dinheiro? O que mais está por trás dessa história? Meu nome é Ana Paula Goulart, coordenadora da pesquisa que investigou por 2 anos a fundo essa história. Agora, eu queria convidar você para assistir a série documental Folha Corrida, que será exibida com exclusividade por ICL no dia 27 de abril, domingo, às 20 horas. O doc mostra como a Folha de São Paulo, um dos principais jornais do país, apoiou ativamente a ditadura no Brasil.